comecei meu canal no YouTube, eu já tive alguns cenários. Mas quando a gente mudou pra esse apartamento aqui, que é nosso, eu decidi que o canal merecia um estúdio de gravação realmente planejado em cada detalhe pra ser funcional pra mim, porque até então todos os meus cenários tinham sido no improviso. Depois de meses de planejamento, obra, reforma, quebradeira e espera, meu cenário, meu estúdio aqui finalmente ficou pronto. E nesse vídeo vocês vão conhecer cada cantinho do estúdio que foi milimetricamente pensado e planejado, e também como que foi o processo de criação pra eu chegar em todas as ideias que eu trouxe pra cá. Bora comigo? A primeira coisa que vocês precisam saber é que esse quarto aqui, que virou o meu estúdio, passou por uma reforma real. Dá uma olhadinha em como que ele era quando eu cheguei aqui. Esse aqui é o quarto onde vai ser o meu escritório, tá vendo? Ele é bem espaçoso, e aí explicando pra vocês o que vai acontecer. Esse piso ele vai ser trocado, a gente vai trocar o piso inteiro do apartamento por porcelanato, já um spoiler aí pra vocês. Esse piso aqui sai, a gente vai colocar um cimentinho queimado aqui. Esse armário também vai sair, então a gente vai quebrar essa parede aqui, vai tirar esse armário na reforma e aí vai ficar bem amplo o espaço aqui pra mim. Enquanto todo esse trâmite aí de reforma não acontece, a gente vai improvisar aqui um cantinho bem bacana pra eu conseguir gravar os meus vídeos ali na mesma qualidade que eu conseguia gravar os vídeos no meu apartamento antigo em São Paulo. Quando eu fui montar o meu cenário antigo do último apartamento que eu morei antes desse, lá em São Paulo, sim, fui eu que montei tudo. Enfim, eu cometi alguns erros bem graves de planejamento quando eu tava montando aquele cenário, que serviram muito de aprendizado para que eu não cometesse os mesmos erros com esse cenário aqui. E os erros foram principalmente de enquadramento. Quando eu tava montando aquele cenário lá, eu fiz todo um planejamento de como que as coisas ficariam na parede, que na minha cabeça ficariam lindos na câmera, só que eu não considerei o enquadramento da câmera quando eu realmente fosse sentar pra gravar o vídeo. O cenário realmente ficou lindo mesmo, só que quando eu ligava a câmera, a maior parte do meu cenário não aparecia. Tudo que aparecia nos vídeos era o memory board que eu preguei ali na parede. O resto ficava de fora do enquadramento. Quando eu cheguei nesse apartamento aqui, eu sabia que ia levar um tempinho até o meu estúdio ficar todo pronto. Então eu montei um cenário provisório aqui. E antes de mais nada, foi isso aqui que eu fiz. Desde que a gente mudou pra cá, já coloquei todos os meus móveis aqui, mudei eles de lugar diversas vezes. E aí, o que eu fiz? Eu liguei a câmera pra eu ver como que tava ficando o enquadramento. Então, a minha mesa, eu já tentei colocar na parede onde tá o sofá agora e não deu certo, não ficou legal o enquadramento por causa desse armário que ainda tá aqui. Já tentei colocar a mesa onde tá o frigobar, também não deu certo. O lugar que mais deu certo foi nessa disposição assim, com uma cadeira aqui. Então, eu meio que vou ficar virada pra porta do quarto por enquanto. Esse vai ser o meu lugar provisório enquanto projeto inteiro daqui, um projetão, né, bacana, que eu vou fazer uma coisa muito legal aqui, que eu tô muito empolgada, mas eu vou mostrar tudo pra vocês também. E aí a minha ideia é pintar só essa parede aqui, porque aí no cenário vai ficar tipo uma parede da cor que eu vou pintar e a outra parede branquinha. E assim fiz. Eu mesma pintei a parede e o resultado foi esse aí. Depois disso, eu arrastei a cadeira e a mesa que eu já tinha do meu antigo home office para esse cantinho, coloquei em cima da mesa o deskpad, o meu iMac, o teclado e o mouse, e já aproveitei para abrir as sombrinhas difusoras, que são os meus equipamentos de iluminação, e fechar a janela no escuro para eu ter uma noção real de como que é a iluminação desse quarto, para eu conseguir montar o meu cenário da maneira mais otimizada e legal possível. E essa aqui é a visão, por enquanto, de quando eu fecho a janela e ligo as sombrinhas difusoras, e eu tô gostando muito de como tá ficando, ainda não tá nem perto de ficar pronto, né? Aliás, tá perto de ficar pronto sim. Mentira, digo corrigido, né? Tá pronto sim. Uma coisa que eu fiz agora, né, foi pegar a minha placa. Por quê? Porque eu tinha pensado em colocar a placa nessa parede aqui, ó. Tá vendo? Só que, o que acontece? Eu achei que ela ficou muito apagada lá. Então eu decidi colocar a placa nesta parede aqui. Olha como ela dá um outro tchan, né? Deixa eu puxar a câmera pra cá pra não pegar esse pedacinho da janela, ó.
Por fim, o resultado desse cenário provisório que eu fiz foi esse aqui. Tá prontinho agora, gente, o meu cenário de gravação. E cada detalhe muito minimamente pensado. A parede, as prateleiras, a placa pregadinha aqui, a mesa nessa disposição, as fitas de LED, as decoraçõezinhas aqui atrás. Eu gostei desse cenário assim, ele serviu pra ser o meu cenário provisório, eu cheguei a gravar alguns vídeos pro canal nele, mas ele ainda não era o que eu sonhava. O que eu queria mesmo era transformar esse quarto inteiro em um estúdio de gravação que fosse realmente funcional pra mim, que fosse um lugar que fosse otimizado, assim, que eu pudesse ter fácil as coisas aqui que eu preciso, que fosse ter um lugar pra eu poder guardar todas as minhas coisas, enfim, um lugar pra eu realmente entrar aqui, que eu sentisse que fosse otimizado pra minha criação de conteúdo e que ao mesmo tempo me inspirasse também, porque aqui vai ser o lugar que eu vou passar a maior parte do meu tempo aí trabalhando e tal, na criação dos meus conteúdos, então eu realmente esperava isso desse lugar. Pra isso eu contratei uma arquiteta que veio aqui nesse quarto pra gente quebrar a cabeça juntas ali, considerando o enquadramento e como que ficariam os cenários, porque sim, esse estúdio ficou com mais de uma possibilidade de cenário, e agora eu quero mostrar o projetinho que a gente fez pra vocês. Esse aqui foi o cenário que a gente idealizou, né, e que a gente chegou. Então, entrando aqui no estúdio, essa seria a carinha dele, né? Aqui tá a janela do quarto. E aí, aqui a mesa a gente colocou no mesmo lugar que eu fiz o teste quando eu tava montando o cenário provisório, porque a gente chegou à conclusão que seria mesmo o melhor lugar pra colocar a mesa. E aqui a ideia é que fosse uma parede bem divertida, assim, e tal. Por fim, quando as coisas foram ficando prontas e eu fiz o teste, eu decidi inverter, né? Então, os quadrinhos vieram pra essa parede e o LED veio pra essa parede. E aí, no projeto, eu fiz algumas mudanças, tá, gente? Então, esse aqui foi o projeto que a gente chegou, mas vocês vão ver que alguns detalhes eu mudei, né? Eu alterei, mas eu vou contando pra vocês. A proposta era ser um astronauta, né? O LED, mas eu achei que ficaria melhor esse LED aqui de tá escrito Bora Decolar. Então, eu fui fazendo algumas mudanças sutis, assim, no projeto, mas ele foi praticamente todo executado. Então, olhando em mais detalhes pra esse cantinho, a proposta dele seria essa, assim, né? Eu tinha uma outra mesa, que era uma mesa que eu tinha comprado pronta, assim, que já existia, né? Que não tinha sido projetada pra mim. Então, a ideia era, junto com os armários da marcenaria, fazer também uma mesa nova pra mim. Aqui um espelho, né? Que tá refletindo ali já um spoiler do outro lado. E aí, aqui, a outra parede do estúdio, né? Que é a parede que tá bem atrás da câmera aqui, que eu tô vendo aqui agora, atrás de vocês. Então, aqui tá o armário, né? Que foi planejado exclusivamente pra esse estúdio. Então, dentro desse armário tem nichos ali, de acordo com as coisas que eu tenho pra guardar. Então, meus tripés, tem espaço pra eles, tem espaço pra guardar minhas câmeras e tudo mais. Então, tudo que eu tenho, a ideia era estocar aqui, porque antes, como meu cenário era improvisado, ficava uma coisa guardada em cada lugar da casa e isso não ficava muito funcional pra mim, assim, na hora que eu ia criar meus conteúdos. Então, agora, absolutamente tudo que é do canal tá nesse quarto aqui e isso, nossa, fez toda a diferença pra mim. E aqui um lugar bonitinho, né, pra eu aproveitar algumas coisas que eu já tinha. Então, o sofá, o frigobar, a impressora, né, a Nespresso, o memory board eu tive que comprar outro, um maior, né, eu já tinha um outro no meu estúdio, mas eu comprei um maior pra cá. Algumas plantinhas e tal, então a ideia era realmente que ficassem dois cenários distintos, né, por isso que as paredes são diferentes aqui dentro. Então, duas paredes têm esse papel de parede aqui, que foi projetado aqui, e duas paredes são de cimento queimado, né, pra ser realmente uma mudança de cenário mesmo aqui dentro do mesmo quarto. Então, olhando em mais detalhes aqui pra esse cantinho, a ideia era também colocar uma plantinha aqui do lado, né, do sofá, e aqui nessa parede também vira um espelho. Aqui a gente tinha planejado de colocar um fundo infinito, né, daqueles brancos que desce assim pra poder criar conteúdo. Eu ainda não coloquei ele porque eu nem sei se eu vou colocar, eu não tô sentindo necessidade de ter isso aqui no meu estúdio, pelo menos não no momento, então não sei se eu vou querer colocar isso aqui um dia, mas se for colocar vai ser nessa parede aqui que ele vai. E aí, por fim, essa parte aqui da parede, que ficou um detalhe assim lá em cima que eu achei muito legal, que deu todo um toque assim especial e moderno pro estúdio. Idealmente, ele tinha sido idealizado pra ser nesse azul, assim, que seria a proposta, né? Porque aqui no apartamento, como a gente reformou o apartamento inteiro, a marcenaria a gente escolheu nessa cor de azul também, então pra conversar com o resto do apartamento, a arquiteta tinha sugerido esse azul, só que eu falei assim, não, quero que tenha alguma coisinha da minha identidade visual ali naquele cantinho também, porque tudo comunica, né, gente? Então, eu escolhi uma das cores da minha paleta da identidade visual, que foi o begezinho, pra ir ali em cima, mas eu vou contar um segredo pra vocês. Inicialmente eu tinha escolhido o rosa da minha paleta, né, que é um rosa bem pastel, assim, né, só que aí quando a gente foi escolher a cor e foi realmente pintado aqui, ficou horrível.
horrível. Chegou a ser rosa já isso aqui, mas ficou parecendo um quarto da Barbie, assim, ficou um rosa muito forte. Então na hora que eu vi eu falei, Deus me livre, eu não vou conseguir ficar nesse quarto por muito tempo. Não gostei desse rosa, não tá comunicando a mensagem que eu quero transmitir ali no meu estúdio, então vamos tentar o bege. A gente tentou o bege e eu achei que ficou muito harmônico, assim. Achei que o bege que a gente escolheu conversou até com a marcenaria, então gostei bastante do resultado. E esse foi o projetinho que a gente fez. A execução desse projeto foi um processo, porque a gente reformou não apenas esse quarto aqui para ser o estúdio, mas sim um apartamento inteiro. Então a reforma aqui do estúdio foi acontecendo em etapas. Eu passei um tempinho gravando vídeos naquele cenário provisório que eu montei e mostrei pra vocês. Depois eu vivi uma fase que era impossível eu gravar qualquer conteúdo aqui, porque esse quarto tava literalmente em pedaços. O armário que tinha aqui nessa parede, bem no lugar que eu tô aqui agora, que ficava o armário, ele era sustentado por uma parede que quando foi derrubada fez muito entulho, fez uma montanha de entulho ali, mas foi muito legal ir acompanhando a evolução assim da obra aqui do estúdio e ver ele tomando forma, foi muito especial pra mim. Ele cresceu muito depois que o armário saiu e que a gente trocou o piso aqui do quarto. E quando a gente voltou pra esse apartamento depois que a obra mesmo terminou, o quarto ainda demorou um tempo pra ser finalizado, levou um tempo até a marcenaria ficar pronta e enquanto isso não acontecia, eu improvisei, ó pra vocês verem, eu fui improvisando, né, várias vezes, a gente não pode deixar essas coisas irem travando a gente. Eu improvisei um cenário aqui nesse lugar que eu tô, enquanto não rolava a marcenaria. Eu gravei também alguns vídeos ali no lugar da mesa, enquanto não tinha o papel de parede que tinha sido projetado ali naquele canto. Mas depois de toda essa espera, de todo esse rolê, de todos esses meses de reforma, agora o estúdio está 100% pronto e chegou a hora de vocês conhecerem cada detalhe dele. Então, bora pro tour do estúdio! Sejam bem-vindos ao meu estúdio! Começando aqui da porta, então, quando a gente entra, a primeira coisa que temos é a Jéssica, a nova integrante do estúdio, que é essa plantinha, ela é de verdade, tá, gente? Deu até uma folhinha nova aqui, achei ela super charmosa e achei que compôs muito o ambiente aqui. Tava previsto no projeto, né, vocês viram uma plantinha aqui nesse lugar, achei que ficou um charme mesmo. Aqui o sofá e o tapete, que já tinha no cenário antigo, lá de São Paulo, né, que quando eu morava lá já tinha. O frigobar também já tinha, então assim, quando a gente foi fazer o projeto, a gente levou em consideração as coisas que eu já tinha pra colocar aqui pra gente aproveitar e algumas a gente fez do zero, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Então, aqui é um dos cenários onde eu gravo os meus vídeos, né? Já gravei vários vídeos do canal. E aí aqui no fundo eu coloquei esse claquete, né, que eu comprei na viagem que eu fiz pra VidCon. Aqui tá o prêmio que eu ganhei, quem lembra? Que eu ganhei lá em Dublin, do Google, na categoria Video Creator Award. Aí aqui eu coloquei um memory board, isso também já tinha no meu outro cenário, né, e eu gosto bastante desse memory board, acho que compõe bastante o ambiente. E aí aqui eu coloquei algumas coisinhas que tem a ver com o canal, né, então os eventos que eu andei indo, né, o de Dublin, a VidCon, um do YouTube Shorts que eu fui lá em São Paulo, e esse aqui foi o Fire Festival. Aí ali em cima coloquei umas florzinhas, mas aquilo ali quase nunca aparece nos meus vídeos, pelo menos não no YouTube, só quando eu gravo vídeo na vertical, né, ou Shorts, ou Reels, ou TikToker. Aí aqui eu coloquei a minha Nespresso com meus cafezinhos e tal, cápsulas e algumas canecas. Mão na roda, porque toda hora eu venho aqui fazer um café. Aqui temos uma pipoqueira que eu peguei da Philco especialmente pra montar o estúdio aqui, porque eu ainda tenho na cabeça que eu vou fazer um quadro aqui no canal, que eu vou estourar uma pipoquinha, vou sentar pra conversar com vocês. Então, aguardem, ainda vou dar um objetivo pra essa pipoqueira aqui no estúdio. E aqui eu coloquei a minha impressora, que também é uma mão na roda, que eu coloco ela pra imprimir ali no computador e já vem aqui pra imprimir direto nela. Aqui umas prateleirinhas também, pra eu poder colocar meus livros, minhas câmeras, minhas coisinhas, né? Então achei que ficou bem legal essa área, assim, achei que ficou muito fofa. Ali o frigobarzinho, né, que deu um toque final, assim, no ambiente. E aqui temos um cenário, né, de gravação. E aqui dá pra ter outro também, quem concorda respira, não é mesmo? E aí, gente, a cerejinha do bolo desse estúdio, na minha humilde opinião, é esse armário aqui, que a gente fez sob medida,
pensando em estocar tudo que eu tenho, né, das coisas que eu uso pra gravar, pra ser funcional. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês rapidinho as coisas que eu guardei aqui dentro, mas ó, essa prateleira aqui, ela foi pensada, essa prateleira não, né, essa parte aqui do armário, ela foi pensada justamente pra caber os meus tripés, né, então a gente mediu tudo e tal na hora que tava projetando esse armário. Aqui eu já deixo alguns montados, né, porque aí fica bem facinho, eu só pego e coloco pra gravar. No caso, o meu outro tripé da sombrinha difusora tá ali pra dar uma luzinha, né, eu já chego ali naquela parte, gente, segura! Mas, enfim... Aí aqui tem essa área, né, de colocar meus tripés. Ali em cima ficou uma área onde aqui eu guardo as coisinhas que eu compro às vezes pra decorar o estúdio, tipo cartolinas, coisinhas de Halloween, então tá tudo guardado aqui. Aí aqui tem várias prateleirinhas, ó, vários nichos pra eu ir segmentando as minhas coisinhas, né, então nessa prateleira aqui, microfone, cabos, ali atrás tem uma ring light, então as coisinhas mais técnicas. Aqui é onde eu estoco os meus caderninhos, folha Chamex, bloco de notas, e tudo mais pra eu pegar e pra eu ir anotando, porque eu uso bastante. Aqui tem umas coisinhas que eu vou ganhando, assim, enfim, de recebidos, de coisas que eu não quero me desfazer porque eu tenho um apego sentimental, então coisinha do TikTok, bonezinho do YouTube Shorts, algumas coisinhas aqui, pochete do YouTube. Aí eu vou deixando aqui. Aqui é a minha capa, que eu ganhei também do prêmio, quem lembra. Aí aqui embaixo ainda ficou com essas duas prateleiras, ó. Essa aqui de baixo eu guardo o meu quadro, que às vezes eu faço decola ou não cola com ele. Aqui pra eu guardar o meu notebook quando eu viajo. Aqui também mais sacolinhas de, enfim, recebidos. E aqui as caixas das coisas, né, que eu tenho, tipo máquina, do iPhone, etc e tal. E isso aqui eu já deixo aqui pra facilitar a minha vida também, que é um negocinho da Nespresso de reciclar cápsulas, sabe? Aí eu já vou pegando as cápsulas da Nespresso e colocando aqui, ó. Então eu já deixo isso aqui nesse lugar também. Aí aqui eu guardo alguns filtros de linha, assim, caso eu precise, né, pra ligar tudo de uma vez, minha luz, minha câmera e tudo mais. E este é o meu armário, gente. Eu fiquei, assim, apaixonada com o resultado dele, porque eu não tinha isso, né, esse estoque de poder guardar tudo no mesmo lugar. Eu tinha que ficar guardando, tipo, uma coisa no quarto, outra coisa na sala e tal. Então agora eu posso guardar tudo aqui e isso otimiza demais. E ele ficou lindo, né, tipo, quando a gente olha ele fechado, assim, nem parece que é um armário direito, de tão bonito que ficou. Então, eu gostei muito do resultado. Outra coisa que acho legal comentar também é que o quarto inteiro ele ficou cheio de tomadas, ó. Tem 3 aqui, tem 3 atrás do frigobar, tem uma ali atrás da Jéssica, tem uma ali no computador também. Então, ele ficou cheio de tomada porque se eu quero ligar as sombrinhas difusoras em algum lugar, eu tenho uma tomada já pertinho e isso facilitou muito a minha vida também. Agora, vindo aqui para este cantinho do estúdio, que vocês já bem conhecem, ele fica do lado da janela, mas a janela quase nunca aparece, então geralmente eu gravo nesse enquadramento aqui, né, eu coloco a câmera mais ou menos aqui, assim e tal, pra gravar. E aí a mesa, ela foi feita também junto com a marcenaria que fez o armário, que fez essa bancada aqui e essas prateleiras. É da mesma corzinha, tá vendo? E aí a mesa, ela foi pensada pra ela ser bem ampla, assim, sabe? Pra eu ter bastante espaço. Ali tem uma lixeirinha, né? Que às vezes eu preciso jogar algum papel, alguma coisa, e eu já jogo ali. E aí aqui, isso aqui é móvel. Ele tem rodinha, tá vendo? Então dá pra tirar isso aqui caso eu precise. E aquilo ali foi feito pra ser mais gaveta de estoque, pra ficar fácil, assim, pra mim, as coisas que eu mais uso no dia a dia. Eu troquei a sombrinha difusora de lugar pra ficar melhor pra gravar aqui. Mas, enfim, aqui tem 3 gavetas, ó. E eu coloco uns papeizinhos aqui em cima, às vezes, tipo roteiro e tal. Então eu deixo aqui pra, tipo, se eu tô gravando... Eu só puxo aqui pra dar aquela lidinha, aquela lembradinha. E aí aqui as gavetas ficaram assim, ó. Aqui eu coloco notebook, cabos, bateria, o controle do ar-condicionado, o meu celular antigo que às vezes eu uso também. Coisas mais técnicas, assim. Essa aqui é a gaveta da bagunça, que eu tenho caneta, post-its, várias coisas que eu uso assim no dia a dia pra eu anotar nos meus cadernos e tal. E essa última gaveta aqui também ficou a gaveta da bagunça, onde eu coloco coisas assim que não sei onde eu coloco aqui. Mas é muito bom ter mais esse espaço assim, sabe? E aí aqui a mesa ela ficou bem grande. Então aqui é como se eu tivesse meio que 2 ambientes aqui, sabe? O ambiente de eu poder ficar aqui no computador, mexendo nas minhas coisas e tal. E aqui tem mais esse espaço inteiro aqui da mesa, se eu quiser vir aqui pra anotar alguma coisa e tal, eu posso empurrar
esse negócio aqui de rodinhas pra trás, pra eu conseguir ficar aqui nesse cantinho também. Aí aqui tá o meu letreiro, né, do Bora Decolar Este Foguete, que foi uma das últimas coisas que eu trouxe junto com a Jéssica, aquela plantinha lá, pro estúdio. Porque ele demorou pra ficar pronto, depois demorou pra ser colado na parede. Mas eu achei que ele também deu um super charme aqui pro estúdio, né? Ele compôs bastante esse ambiente aqui, que é o ambiente do home office. E por último, mas não menos importante, esse espelho, que vindo aqui agora mais pertinho dele, ele é um espelho que inicialmente eu comprei pra pregar aqui na parede mesmo, né, pra ficar legal, assim, caso eu queira tirar foto, filmar e tal, tenha o reflexo, né, da parte de trás, que ficou bem bonita. Só que, inicialmente, ele foi planejado pra ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Mas se eu deixasse o espelho aqui, quando eu tô filmando aqui nesse enquadramento, o espelho tava aparecendo bem nesse cantinho aqui, assim, ó, e tava ficando muito estranho, tipo, tava parecendo que ele não fazia parte aqui, que era uma coisa improvisada, e eu não gostei. Então eu optei por deixar o espelho assim mesmo, sabe? Encostadinho na parede, que aí eu posso arrastar ele pra lá ou arrastar ele pra cá, à medida que, tipo, dependendo de onde eu gravar, né? E aí eu gostei muito de ter um espelho de corpo inteiro no estúdio pra eu ver como que eu tô antes de gravar o vídeo e tal. Achei que ele também era a peça que faltava, assim, sabe? Um espelho de corpo inteiro no meu lugar de gravação. E aí as paredes ficaram assim, ó. Essas duas paredes ficaram desse jeito, né? Esse begezinho, ele tá no quarto inteiro, tá vendo? Ó, no estúdio inteiro, lá em cima. E essas duas paredes ficaram com esse papelzinho de parede, que eu achei ele muito legal, porque ele é de granitinho, assim, ele lembra uma coisa de espaço, assim, de, sei lá, espaço sideral, de foguete, eu gostei bastante. E aí essas outras duas paredes aqui ficaram de cimento queimado, então é como se a gente mudasse mesmo de lugar, de ambiente. E essa era a proposta mesmo, de ficar bem diferente. E aí, gente... Gostaram do meu estúdio dos sonhos?